Meus amigos, vamos entender dois temas importantes no estudo do direito constitucional. Eu estou falando sobre a lei complementar versus lei ordinária. Quando a gente pensa em normas, processuais e instrumentos processuais que vão reger o processo legislativo constitucional, a lei complementar e a lei ordinária, elas de fato se caracterizam talvez pelos dois instrumentos aí mais comuns no âmbito, até porque é a atividade inerente do próprio poder legislativo. Poxa, Diego, lei complementar, lei ordinária. A lei complementar, ela é hierarquicamente superior, por exemplo, a uma lei ordinária? Não. Essa é a primeira pergunta que a gente precisa entender. A lei complementar, ela não está acima da lei ordinária. Ela não é hierarquicamente superior à lei ordinária. Elas são instrumentos normativos, instrumentos processuais e legislativos que vão disciplinar a atividade legislativa, a atividade ali política do Estado, regular a atividade política através aí de produção de conteúdo normativo, de legislativo. Então, as leis complementares, elas têm o mesmo nível hierárquico das leis ordinárias, tá? Agora, obviamente que existe diferença entre esses dois institutos. A lei complementar, ela não é igual à lei ordinária. Embora esteja no mesmo patamar jurídico, no mesmo escalonamento normativo, ela é um conteúdo, ela é uma norma diferente da lei ordinária. E ela se diferencia no aspecto material e no aspecto formal. No aspecto material, o conteúdo da lei complementar é de reserva constitucional. O nosso parlamento brasileiro, o nosso Congresso, não pode sair editando leis complementares a bel prazer. As leis complementares possuem reserva constitucional. É a Constituição que irá dizer quando se demanda ou quando se demandará uma lei complementar. Por exemplo, leis complementares para definir normas gerais sobre direito tributário, sobre prescrição, sobre decadência, sobre definição de contribuintes, sobre finanças públicas, sobre a possibilidade de delegação de uma competência privativa que é da União, para que os estados possam legislar sobre questões específicas. Então, a própria Constituição vai, em certos momentos, pensando ao longo do texto constitucional, situações que irão demandar a atividade ali do Congresso através da elaboração de uma lei complementar. Conteúdo, reserva constitucional. Poxa, Diego, e quando não couber lei complementar, via de regra, lei ordinária. Se não há esta reserva estrita, lei ordinária sobre a produção normativa federal. Beleza? Lei complementar, a própria Constituição vai dizer os momentos de se demandar uma lei complementar. No aspecto do conteúdo, essa é a diferença. Lei complementar versus lei ordinária. No aspecto formal, nós temos um outro destaque em relação ao procedimento de aprovação de uma lei complementar e de uma lei ordinária. Então acompanhe comigo aqui na tela. No aspecto formal, o quórum de aprovação da lei ordinária é maioria simples. Tá bom? Dentre os presentes, a maioria dos presentes. A maioria simples, nos termos do artigo 47. A lei complementar, ela vai demandar uma maioria absoluta, tá? Agora, olha a pegadinha. Para a abertura do painel, para a instauração deste processo de deliberação, para o quórum de deliberação, é maioria absoluta nos dois. Isso aqui é importante para não confundir. Para se discutir o tema, tá? Que a gente chama de abertura de painel, quem estão os presentes para deliberar sobre aquele tema, maioria absoluta. Agora, para aprovar, a lei complementar é maioria absoluta e a lei ordinária ela é maioria simples. Então, nós temos em nosso Senado Federal 81 senadores. Tá? Para a deliberação sobre um certo tema, eu preciso ter a maioria absoluta, 40,5, primeiro número inteiro, 41. 41 para discutir, deliberar e poder votar um certo tema. Menos que isso, não há abertura
do processo deliberativo. Beleza. E para aprovar uma lei complementar, eu preciso de maioria absoluta. Vamos admitir que nós temos em uma sessão 41 senadores. 41 senadores. Beleza. Instaurou o quórum de deliberação? Sim, ok, todo mundo lá presente, vamos deliberar, discutir o tema. E para votar, aí para votar eu preciso de maioria absoluta. Os 41, dentre esses 41 presentes, para aprovar uma lei complementar, os 41 tem que ser a favor. Ah, professor, a situação é diferente, é uma lei ordinária, que só precisa de maioria simples. Para deliberação, abertura, instauração do quórum, maioria absoluta, os 41, ok, agora eu posso discutir e deliberar. Agora, para aprovar uma lei ordinária, dos 41, a maioria simples. Dentre esses 41 presentes, metade, 20,5, 21 vão aprovar a lei ordinária. Com esse quórum não se aprovaria, por exemplo, a lei complementar. Então percebam que a aprovação do quórum da lei complementar é maioria absoluta, a aprovação do quórum da lei ordinária é maioria simples, desde que respeitado aí a questão da abertura do processo de discussão, deliberação, que aí a gente tem maioria absoluta nos dois casos. Essa é a ideia quando a gente pensa em aspecto formal, tá? Aspecto formal. O aspecto material, eu já comentei com vocês, a lei complementar possui certos temas que são de reserva a ela, é um campo material específico residual, e aí um ponto importante para a gente poder fechar, que diz respeito ao seguinte: as leis complementares, elas podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Tá bom? As leis complementares, elas podem tratar de temas relacionados às leis ordinárias. Poxa, Diego, explica isso um pouquinho. Quando eu tenho uma norma que ela nasce enquanto lei complementar, na capa, na forma, ela nasceu lei complementar. O Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 123 de 2023, tá? Ela é lei complementar. Mas, tecnicamente, na matéria, no conteúdo, ela não tem tema de lei complementar. Por um vício no processo legislativo, nasceu assim, mas ela, tecnicamente, ela é de assunto de lei ordinária. Ela continua a viger no ordenamento jurídico? Ela continua a produzir efeitos? Sim. Por quê? Porque ela foi aprovada por um processo legislativo regular. Tecnicamente, ela se reveste de lei complementar, mas o seu conteúdo não é de simples lei ordinária. Então, na prática, o entendimento é que quem pode mais, pode menos, até porque o quórum de aprovação da lei complementar é um quórum mais difícil. Então, se passou por esse quórum mais restrito, mais difícil de aprovação, também passaria na lei ordinária. Óbvio, no nosso exemplo lá dos senadores. Se foi aprovado com 41 senadores na maioria absoluta, seria aprovado também enquanto maioria simples. Quem pode mais, pode menos. Deriva da ótica nesse sentido. E é uma lógica que faz total sentido. Agora, embora ela continue a viger no ordenamento jurídico, tecnicamente ela é uma lei complementar de conteúdo de lei ordinário, que a doutrina chama de lei materialmente ordinária. Qual é o efeito prático disso, tá? O efeito prático é que lá na frente, se quiserem alterar esta lei complementar, será possível por uma simples lei ordinária, já que ela é materialmente lei ordinária. Apenas no formal, no aspecto formal, ela é complementar. Na matéria, ela é lei ordinária. Por isso se diz, ó, meus amigos, que as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias, derivando da ótica de quem pode mais, pode menos. Neste caso, a lei complementar ela será considerada materialmente ordinária, podendo ser modificada ou até mesmo revogada por uma simples lei ordinária. Ufa, Diego, respira fundo para a gente fechar nossa dica. Ok, mas o inverso a gente não pode admitir. Por quê? Porque quando uma lei ordinária nasce, ela ingressa no ordenamento jurídico, ela foi aprovada enquanto lei ordinária. O seu quórum era um quórum mais simples. Eu não posso entender que aquela lei ordinária
aquela lei ordinária vai tratar de um tema de lei complementar. Porque a Constituição reservou a lei complementar certos temas, com um quórum mais específico, e isso seria uma burla ao sistema processual legislativo constitucional brasileiro. É um vício na forma que não pode ser convalidado. Por isso se diz que neste cenário aqui, eu tenho uma lei ordinária que nasce no ordenamento jurídico, ok, nasceu por um vício, por um erro do processo legislativo constitucional, nasceu, mas ela não pode continuar no ordenamento jurídico. E há, neste caso, uma inconstitucionalidade, assim dita por alguns, de uma inconstitucionalidade formal ou inconstitucionalidade nomodinâmica. Ainda que o presidente da República sancione essa lei ordinária, a sanção dele não convalida esse vício. Ela continua sendo inconstitucional. Lá na frente, se um legitimado quiser ingressar ao Poder Judiciário ou no Poder Judiciário, irá ingressar com uma ação, uma medida de controle concentrado, uma ADI, por exemplo, para discutir esta inconstitucionalidade. É um vício formal. Há uma inconstitucionalidade nomodinâmica na raiz, tá? Na essência, no aspecto de formação, até porque desrespeitou o comando constitucional de reserva da lei complementar para certos temas. E aí a gente fecha o nosso entendimento com o seguinte dizer: leis ordinárias não podem tratar de tema reservado às leis complementares. Em caso positivo, estaremos diante de uma inconstitucionalidade que ela é formal, mas pode aparecer em sua prova essa palavrinha mágica, inconstitucionalidade nomodinâmica.